Caras irmãs e irmãos, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Esse seminário ele segue uma sequência que nós estamos realizando no Brasil das obras fundamentais de Allan Kardec. São 7 seminários. O primeiro foi o que é o Espiritismo e os fundamentos da doutrina espírita, que nós fizemos aqui o ano passado. Seguindo a ordem, esse é o segundo. Allan Kardec, a concepção do Livro dos Espíritos. O terceiro, que vamos fazer em maio, é o Livro dos Médiuns, a instrução prática das manifestações espíritas. O quarto, a combinar data ainda, será a ciência do Evangelho segundo o Espiritismo. O quinto é nem o céu e nem o inferno, que nós estamos fazendo amanhã pela manhã do Janga. Vocês estão convidados se quiserem assistir, que vai ser das 8 às 12. O sexto é a Gênese, a evolução do ser da Terra à eternidade. E o 7º seminário é Allan Kardec, a concepção da Revista Espírita. Então, esses são os 7 temas sobre as obras fundamentais, e o objetivo é que a gente faça uma imersão no pensamento espírita, que foi elaborado na obra da codificação, para que a gente resgate a identidade do espiritismo original. Porque no Brasil existe, como eu disse no passado aqui, no movimento espírita, 2 características. Tem o espiritismo de senso comum, que é aquele espiritismo de ouvir dizer, o espiritismo da casa espírita, o espiritismo que a gente conversa um com o outro, o espiritismo mais literal, que vem das palestras, do que a gente aprende nos centros. E tem o espiritismo fundamentado por Allan Kardec. O espiritismo de senso comum, que é o espiritismo de ouvir dizer, ele se distanciou do espiritismo fundamentado por Kardec. E às vezes o comportamento e algumas ideias contradita as obras fundamentais. Não foi feito por maldade nem por má fé. Foi feito por falta de associação ao estudo das obras fundamentais. Então, esses seminários têm como objetivo fazer esse resgate, para que a gente entenda melhor a doutrina espírita na sua base, nos livros que deram origem a esse novo conhecimento sobre o mundo. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança a obra inaugural do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Foi numa primavera, em Paris, por volta de 11 horas da manhã, em que ele fez esse lançamento, e ali nascia também o nome Allan Kardec. Allan Kardec nasceu para o mundo em 18 de abril de 1857, porque esse nome é um pseudônimo. O verdadeiro nome de Allan Kardec era outro. O seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele usou esse pseudônimo porque quando ele estava lidando com os primeiros fenômenos espíritas, ele conheceu uma entidade chamada Espírito Verdade, que muita gente pensa, e pensou também no passado, que o Espírito Verdade era o seu guia espiritual. Mas mais tarde, o seu guia espiritual se revela com o nome do Espírito chamado Zéfiro. Zéfiro era o guia de Kardec. E Zéfiro revelou a ele que não era a primeira vez que ele vivia na França. Ali, num passado muito distante, quando a França ainda era as Gálias, pertencia a Roma, ele havia sido
um sacerdote druida que amava a natureza, que amava o deus Espater, que era vegetariano e acreditava na reencarnação, e que se chamava Allan Kardec. E Zéfiro revela que foi sacerdote druida com ele, naquela época, naquele passado distante da França. E como o nome dele era Allan Kardec, quando ele era esse sacerdote druida, ele adotou esse pseudônimo para colocar no Livro dos Espíritos, porque o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai era muito conhecido na França. Ele, quando tinha 24 anos de idade, para vocês verem como ele é genial, os biógrafos dele falam que ele era um homem de uma cultura vastíssima. Aos 24 anos ele propôs ao governo da França uma nova gramática que representava um novo modelo de se entender a língua francesa. E o governo adotou. Se convenceu que o método de ensinar a língua pelaquela gramática era eficaz, eficiente e indispensável para o povo francês. Então, de sua idade, 24, até 57, que ele tinha... ele nasceu em 1804 e publica o livro em 57, ele tinha mais de 50 anos. Tinha 53 anos. Ele encontrou os fenômenos espíritas quando tinha cerca de 50. Já era um homem maduro, o professor. Então, para que o livro não fosse lido pelo seu autor, pela importância do seu autor, porque se ele bota o nome lá, Hippolyte Léon Denis Arrivai, todo mundo ia ler o livro com aquele impacto de importância do professor Arrivai, professor de gramática, mas ele não era só isso, ele foi formado em Yverdon, e com as dificuldades políticas da França, o instituto que ele tinha, que mantinha em Pestalozzi, foi agregado ao governo francês, e eles fizeram uma série de exigências, onde os professores tinham que se submeter a uma certa estrutura que era desmoralizante. Ele repudiou, ele não quis, ele não aceitou as condições do governo, e aí foi viver dando aulas avulso, montou o instituto dele, e ele dava aula de física, de astronomia, dava aula de química e dava aula de matemática. E era também um tradutor, poliglota, falava 6 idiomas. Era um homem muito culto, já tinha publicado livro pela Sorbonne, já tinha várias obras, ele era envolvido na Sociedade de Ciências da França, amigo da classe intelectual francesa. Então ele não quis botar o nome Hippolyte Léon Denis Arrivai, porque ele botou o nome do livro, Livro dos Espíritos. E ele queria que as pessoas analisassem, lessem, estudassem o livro pelo seu conteúdo literal, filosófico e científico, e não tivesse influência do autor. Aí ele botou o nome Allan Kardec, não sabendo ele que mais tarde o nome do professor Hippolyte Denis Arrivai ia ficar esquecido. Ele se imortalizou para o mundo como Allan Kardec, que nasceu para o mundo em 18 de abril de 1904. Duas curiosidades. O professor Arrivai nasce em 3 de outubro de 1804. Se a gente pegar esse 1804, que é 1804, botar uma barra no meio, fica 18 de abril, que é o dia que nasce Allan Kardec. Então a data configura o nascimento dos dois gênios, o codificador do Espiritismo e o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai. E a outra curiosidade é que os druidas, de quem ele adotou o nome Allan Kardec, tinha o carvalho como árvore sagrada. Eles tinham veneração, adoração ao carvalho. E como eles eram vegetarianos, não comiam carne de animais, eles tinham essa relação com a própria natureza. E eles reverenciavam o carvalho. Na época que o professor Arrivai estava vivo, e Allan Kardec também, a árvore que dominava a construção dos móveis da Europa era o jacarandá. As casas de pessoas importantes, classe média, as famílias da Europa, tudo tinha móvel de jacarandá.
Era o jacarandá, o mogno e outras madeiras, mas o jacarandá era a mais cobiçada, inclusive daqui do Brasil, saiu muito jacarandá, que levou até a árvore para a extinção. Os europeus consumiram cargas e cargas de jacarandá nos navios. Quando Allan Kardec tomba, no dia 31 de março de 1869, com aneurisma cardíaco e morre fulminantemente com o corpo que caiu de bruços em cima da mesa, e quando chegam para socorrê-lo era tarde demais, ele já havia tido a parada cardíaca, respiratória e cerebral, porque o seu aneurisma foi fulminante, aos 69 anos de idade. Os pesquisadores descobriram que a mesa da escrivaninha que ele morreu era feita de carvalho, a cristaleira dele era de carvalho, a mesa era carvalho, as cadeiras eram carvalho, os móveis da casa dele eram de carvalho. Uma coincidência? Ou uma memória reminiscente da tendência da reencarnação dele passada? Porque quando ele comprou aqueles móveis, ele não sabia de espiritismo. Não tinha a menor ideia dos ensinamentos espíritas que iam chegar até ele e para o mundo. Porque ele encontra as mesas girantes em 1853, embora as mesas girantes vieram antes, pela Europa. Saiu das irmãs Fox com os RAPs em 31 de março de 1848, que é considerada a data, o ponto zero da escalada do espiritualismo no Ocidente. Depois isso vai para Nova York, já quando as meninas estavam adultas, já no começo dos anos 50, 49 para 50, depois as mesas girantes vai para a Escócia, para a Suécia, para a Inglaterra, para a Alemanha, só chega na França em 1853. É aí que o professor Hipólito ouve falar das mesas e tem contato com elas através de um amigo que ele levou para conhecer o fenômeno. E dali, daquele ponto de partida, daquele fenômeno paranormal que embelezava e distraía as noites francesas, que não tinha luz elétrica, para você se ocupar na noite, os salões ficavam com as lamparinas acesas até 9, e as pessoas se divertiam, achavam impressionante as mesas girarem, baterem, responder perguntas, produzir estalidos, diálogos. A mesa levantava, a mesa pé de galo, levantava dos pés, batia forte para dizer sim, batia 2 vezes fraca para dizer não, e cada estalido representava uma letra. A letra A era 1, B 2, C 3, e aí se anotava letra por letra, palavra por palavra, para depois ter a noção de um texto. Era um método bem primitivo, mas isso foi o ponto de partida. Allan Kardec encontrou o fenômeno assim. E ele foi ver o fenômeno porque um amigo dizia que as mesas falavam, as mesas dançavam, as mesas giravam. E ele disse, não pode, porque um fenômeno inteligente tem que ter um efeito inteligente, uma causa inteligente tem que ter um efeito inteligente. Ele argumentou com a lei da física, e a mesa não tem cérebro, não tem sistema nervoso, não podia responder pergunta. Aí ele ficou olhando com o olho do cientista, porque o olhar do gênio é diferente do olhar do homem medíocre. O gênio é capaz de ver maravilhas ocultas nas coisas aparentes, porque existem maravilhas ocultas nas coisas aparentes, mas só para quem tem olho de ver. O óbvio não é tão óbvio assim para quem não tem o olho de ver o que é óbvio. Ele descobriu os espíritos, dialogou com eles, descobriu que por trás daquela mesa tinha uma consciência oculta. Para a mesa funcionar tinha que ter a presença de umas pessoas dotadas de uma especial aptidão, que ele designou pelo nome de médiuns. Se aquela pessoa de especial aptidão não tivesse ali, o fenômeno não funcionava. Ele foi tirando pessoas até que a mesa parava, mas quando ele botava algumas pessoas, a mesa funcionava. Então aquelas pessoas dotadas de especial aptidão, que ele deu o nome de médiuns, é que fazia com que o fenômeno acontecesse. Mas eles não eram o agente do fenômeno, a agência era a consciência oculta, que mais tarde ele veio descobrir que era o espírito, a alma dos homens fora do corpo. Quando ele lança o livro dos Espíritos, que era um livro interessantíssimo, porque era dos Espíritos as respostas, e não as perguntas. As perguntas eram de Allan Kardec, e o livro dos Espíritos é dos Espíritos, porque as respostas foram dadas por eles. Se você tirar as respostas do livro dos Espíritos, nós teríamos o livro das perguntas de Allan Kardec.
Mas o que faz o livro ser dos Espíritos é que todas aquelas respostas foram dadas mediunicamente, através de médiuns. 9 médiuns trabalhavam no livro dos Espíritos, e alguns deles jovens e mulheres com menos de 18 anos, e que respondiam perguntas muito além da sua capacidade intelectual, respostas inesperadas, que na sala onde isso acontecia, na casa das famílias, ninguém suporia que respostas incríveis vinham àquelas perguntas que aparentemente muita gente já tinha feito, mas ninguém tinha dado aquelas respostas daquela maneira. Então ele chega em Paris e lança o livro no dia 18 de abril. Muitos personagens famosos estavam lá, e de renome na sociedade francesa. O livro se espalhou numa velocidade incrível, esgotou rápido, e isso foi em 1857. Em 1860 ele lança a segunda edição. Aí o livro viajou pelo mundo, e o impacto foi muito grande. Mas algumas peculiaridades que ocorreram, nós estamos falando desse livro aqui, dessa capa original de 1860, embora o primeiro livro tivesse apenas 501 perguntas, não tinha 1019 questões, tinha só 501. Como o livro esgotou rápido, em 3 anos ele fez o segundo livro, dobrando as perguntas, e naturalmente os espíritos dobraram as respostas. E existe uma nota, essa nota que vocês vão ver não está nesse primeiro livro, mas não estava nas edições brasileiras. Nós vamos usar aqui 2 livros dos Espíritos publicados no Brasil, e vocês vão ver porque nós vamos usar eles 2. Uma é a tradução do Dr. Guion Ribeiro, que é do início do século passado, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é o livro pelo qual nós aprendemos Espiritismo por mais de 160 anos no Brasil. E o outro livro também pela Federação Espírita Brasileira, que é a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Essa tradução tem 17 anos, é mais recente, também pela Federação Espírita Brasileira. Na edição anterior, feita por Guion Ribeiro e outros tradutores do Brasil, não tem a nota que tinha nessa edição, porque depois da terceira edição na França, resolveram tirar essa nota. E quando o Brasil traduziu para o português, foi da terceira edição, sem a nota original. Essa nota que eu vou ler para vocês. Essa nota está depois dos prolegômenos, depois do prefácio, embaixo do prefácio. No livro anterior, no de Guion Ribeiro, nós lemos o prolegômenos, que é essa palavra estranha, mas quer dizer prefácio. Na época se usava muito, não consta essa nota. Essa nota só consta na tradução do Evandro Noleto, porque ele foi lá na tradução, na edição anterior, à terceira edição, e publicou a nota que estava no livro. Algumas pessoas, quando leram o primeiro livro de 501 e leram o segundo de 1019 questões, questionavam: as respostas não é sempre dos espíritos, não, porque Kardec no primeiro botou 2 colunas, e ele pegou na segunda edição, ele tinha uma coluna que ele explicava e uma coluna que o espírito respondia, e a outra, uma parte ele explicava ou complementava. E quando ele lançou o segundo livro, ele juntou as 2, mas o leitor, inesperadamente, não fez essa conclusão, desavisadamente também, porque não sabia que o que Kardec dizia, o que ele complementava, estava baseado em outras respostas que outros espíritos davam. Porque para ele considerar uma resposta positiva, ele usou um método chamado Consenso Universal do Ensino dos Espíritos, que se usa até uma sigla na imprensa espírita, chamado CUI. O que era o Consenso Universal do Ensino dos Espíritos? Eram espíritos diferentes, que naquele tempo não tinha internet, né? Por médios diferentes, dizendo as mesmas coisas. Então ele ia numa reunião, numa casa de uma pessoa tal, na casa da pessoa qual, que não se comunicavam, não se conheciam, e médios diferentes que não se falavam respondiam por espíritos diferentes que não se comunicavam nos outros lugares, mas as respostas eram similares.
ele, considerando a relação igual, ele baseava no princípio que lá no além, espíritos diferentes dizendo a mesma coisa, estavam garantindo ou traduzindo a mesma verdade. Aí ele colocava como princípio de veracidade e publicava o livro, publicava a resposta. Então as pessoas não viram, mas nessa nota que vocês vão ler junto comigo, eu fotografei direto do livro, está escrito o seguinte: os princípios contidos nesse livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhe foram propostas em diversas ocasiões por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ser revisto cuidadosamente várias vezes seguidas e corrigida pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu da parte deles o novo e meticuloso exame. Que detalhe, né? O que vem entre aspas e em segundas aspas é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim, compreende notas e explicações editadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos. E ele assina lá, ele bota Allan Kardec na nota. Então não foi assim como as pessoas dizem, que Kardec se meteu nas respostas. Está equivocada essa afirmação. O livro foi revisado pelos espíritos. E essa nota fez falta. Ela só veio aparecer nessa edição de 17 anos atrás. Fez falta porque deu lugar a interpretações dúbias sobre a autenticidade do conteúdo do livro dos Espíritos. Há uma outra coisa interessante que vale a pena a gente salientar, que está aqui nos prolegômenos do livro dos Espíritos. Ele é assinado por mais de 10 entidades. É um prefácio coletivo. Não foi assinado somente pelo Espírito de Verdade, que era o Espírito coordenador da obra, e da coordenação também de toda a publicação da Codificação Espírita. Assinam esse prefácio o Espírito de João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, assina Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg, e ainda tem e outros. Teve outros que não botaram o nome. É como se fosse um texto que todo mundo concordasse, né? E eu quero ler para vocês o último parágrafo desse texto, que devia nortear a cabeça de muita gente no movimento espírita brasileiro e do mundo. Eles dizem: lembra-te que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre a claridade celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Mas aí aqui vem uma coisa interessante, que cadê? Eu leio para vocês, outro pedacinho aqui muito forte. Aqui. Lembra-se de que os bons espíritos dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Estou repetindo o texto que eu pulei, sem querer. E que repudiam a todo aquele que busca, repudiam a todo aquele que busca
no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Os espíritos superiores, as entidades elevadas, os bons espíritos repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. O que tem de gente que quer se servir do espiritismo e dos espíritos para conquistar as coisas da terra é bem incontável. Tem gente que cobra, tem gente que quer construir ego, tem gente que quer fazer notoriedade pelo espiritismo, tem gente que busca fama, tem gente que busca poder. Tudo isso está errado. Os bons espíritos não assistem pessoas assim. Aqueles que querem se servir da espiritualidade. Existem os que servem e os que se servem à religião. Existem os que servem e os que se servem e os que se servem da ciência. Existe aqueles que servem e se servem também. Serve um pouquinho e se serve outro pouquinho. Também não recebe a assistência dos bons espíritos. Cedo ou tarde a verdade aparece e a pessoa claudica. Entra em problema. Então esse prefácio, ele tem no último parágrafo, ele tem essa frase que é bastante atual, bastante evidente, concordam? Então aqui, vamos seguindo. Quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos? 1018 ou 1019? Todo mundo diz que é 1019 perguntas, de 1998 para cá. Os espíritas mais velhos diziam que era 1018. É porque teve uma questão que ficou 100 anos sem número nas traduções, que era para ser 1011 e 1011A. Aí não botaram o A. Aí terminava em 1018, as traduções antigas. Aí quando consertaram, fizeram essa revisão, aquele A entrou, passou a ser 1019. Mas afinal, é 1018 ou 1019? Vamos dizer que seja 1019, né? Que todo mundo fala que é 1019. O Livro dos Espíritos nunca teve 1019 perguntas. Nunca teve. Você sabe por que todo mundo diz que tem 1019 perguntas? Porque estuda pouco. Se estudar direito, vai ver que não tem 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões. Mas questões não é a mesma coisa de pergunta. Eu posso ter uma questão na justiça com você. O que é que isso tem a ver com a pergunta? Nada. Eu posso ter uma questão sem perguntar. O livro tem 1183 perguntas. Não dá para você esquecer, porque tem 999 principais e 184 complementares. Pergunta mesmo, só tem 999. E eu digo a vocês que eu contei 3 vezes para tirar a prova dos 9 e deu 999. Quem duvidar, chega em casa hoje de noite e comece a contar. Vai lhe dar um trabalhozinho, como me deu. Mas nunca teve 1019 perguntas. Tem 1019 questões. Pergunta mesmo é muito mais do que 1019, porque 1184 é maior do que... O 1183 é maior do que 1019, concorda? Porque tem pergunta que é A, B, C, D e E e lá vai à frente. Não é assim? Eu conheço umas 200 casas espíritas que estudam Livro dos Espíritos. Há anos, estou estudando Livro dos Espíritos. E tem coisas lá que eles não sabem, básicas. Então a gente vai aqui fazer um panorama da obra. Por exemplo, eu vou dizer a vocês, a questão 222 do Livro do Espírito é uma questão, é onde Allan Kardec introduz a reencarnação dentro do Espiritismo. Não tem pergunta nenhuma. Está escrito lá, 222, ponto. É uma dissertação de Allan Kardec, longa, de muitas páginas, mas não te perguntou nada. E tem muitas que são assim.
Então hoje aqui a gente sai do Regeneração sabendo que o Livro dos Espíritos não tem 1019 perguntas. Se alguém falar isso, você corrige. São 1183. Pergunta mesmo 999, mas tem A, B, C, tem outra que tem A, B, outra tem só A, outra tem A, B, C, D e E. Tem 5 complementares. Somando essas complementares, dá 1183. Eu estou repetindo para decorar. Mas 999 é a primeira palestra que vocês estão ouvindo na vida de vocês dizendo isso. Que o Livro dos Espíritos só tem 999 perguntas. Eu me atrevo a dizer isso porque eu já viajo há 40 anos no Brasil fazendo palestra e já convivi com palestrantes antigos de todas as idades, Allan Kardec nas suas 1019 questões do Livro dos Espíritos. E não fala questão não, fala pergunta mesmo. E são questões e perguntas. Pergunta mesmo, 999. 1183 com as complementares. Primeiro... Oi? Foi um dos que falaram das questões para a guerra. 1183. Isso. Primeira edição, 18 de abril de 1857, tinha 501 perguntas. Aí tinha pergunta mesmo, não tinha questão não. A segunda edição definitiva, que é a que nós estudamos, foi traduzida de março de 1860, aquela capa que eu mostrei, com 1183 perguntas. A questão mais longa é a 222, 11 páginas, 35 parágrafos. Reparem que vocês não estão vendo, mas não tem nenhuma pergunta. Tem só 222 pontos. E Allan Kardec começa. O dogma da reencarnação, aqui ele introduz a reencarnação dentro da filosofia espírita. Porque a reencarnação não foi uma coisa inventada nem apresentada pelo Espiritismo para o Ocidente. O Espiritismo não criou a ideia da reencarnação, não revelou a ideia da reencarnação. O Espiritismo adotou. A reencarnação é antiquíssima. Vem das doutrinas espiritualistas do Oriente. Nos primeiros livros escritos da Índia, que é o Mahabharata, uma espécie de Velho Testamento da religião hindu, é um livro grande, vale 10 livros de 500 páginas nossas empilhado. O Mahabharata dá quase 1 metro de altura, é de 80 a 1 metro de altura. E na Índia tem um axioma, assim, quem lê o Mahabharata leva 20, 30 anos para ler todo, se for um leitor dedicado. E todo mundo respeita essa pessoa, porque ler o Mahabharata todo precisa de muita devoção, né? Muita renúncia, e essa pessoa é reverenciada. Dentro desse livro tem um capítulozinho pequeno chamado Bhagavad Gita. Bhagavan quer dizer Senhor, e Gita quer dizer canção. Traduzindo para o português, o Bhagavad Gita seria a canção do Senhor. Esse capítulo tem um diálogo de Krishna, que é o ser elevado deles. Krishna é o Cristo da Índia. E Krishna nasceu 6.500 anos antes de Jesus Cristo. Portanto, a idade de Krishna seria 8.500 anos. Nesse livrinho tem reencarnação da primeira à última página. O diálogo de Krishna com Arjuna se fundamenta na lei da transmigração das almas. Não tinha o nome de reencarnação. Ou doutrina das vidas sucessivas. A palavra reencarnação, que quer dizer voltar à carne, ré de retorno, retornar à carne, é do século XIX, um pouco antes do Espiritismo nascer. Apresentada na Europa e na França. Antes ninguém ouvia essa palavra reencarnar, que é o retorno a retornar à carne. E ouvia-se a doutrina das vidas sucessivas ou a lei da transmigração das almas, que era tratada pela filosofia hindu. Os budistas eram reencarnacionistas, e Buda ascendeu na bacia do Ganges 600 anos depois de Cristo. E aí você vai vendo que não tem uma relação direta com o Espiritismo. O Espiritismo adotou esses princípios. O taoísmo é reencarnacionista. Os islamistas,
Os estudiosos do islamismo, são chamados sufis, são reencarnacionistas. E os judeus místicos também são reencarnacionistas. Os judeus remontam de 1500 anos antes de Jesus Cristo. E então nós temos, o Espiritismo adotou a reencarnação. E nessa questão 222, Allan Kardec diz por que os Espíritos sugeriram que o Espiritismo tinha que adotar a reencarnação como um dos seus princípios básicos, porque a reencarnação é uma lei da natureza. Então o Espiritismo adota. E Allan Kardec introduz essa questão sem fazer pergunta. A questão mais longa é essa. E a questão mais curta é a 625. Hein? Qual o modelo mais perfeito que passou na Terra para servir de modelo e guia? Aí os Espíritos respondem com duas palavras: vinde Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Pergunta mais subdividida: 236, aí vem 236A, 236B, 236C, 236D e 236E. Essas perguntas aqui são, vou dizer para vocês o que é que elas tratam mais ou menos, para vocês ficarem por dentro. Marquei aqui para facilitar a vida. 236. A 236 é mundos transitórios. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? A resposta não vou dizer, senão vocês não vão ler. Fica a curiosidade, né? Se o desencarnado tem essa chance de ir para um outro mundo, dar uma repousada, por ser muito atrasado, muito complicado, está em estado complicado. Então essa 230 e 34 é dos mundos errantes. Mas quando você chega na 236, que vai até lá, a letra E vai 4, A, B, C, D e E. A 236 já se refere, pela sua natureza especial, o mundo transitório. Os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes? Já que você já viu que existe o mundo transitório, mas eles estão lá perpétuos para isso, eles foram designados com essa função. É essa questão derivada do capítulo dos mundos transitórios, que é a 234, que até a 236 se desdobra em 236A, B, C, D e E, é a mais longa. A pergunta mais extensa é a 384. Allan Kardec, para fazer essa pergunta, usou 117 linhas. E olha que ele era um homem da síntese, né? Então, as curiosidades do livro, né? A mais extensa é a 384. 117 linhas para perguntar. O plano geral do Livro dos Espíritos. Uma introdução de 17 capítulos. Gente, é o primeiro livro do mundo que tem uma introdução antes do prefácio. Geralmente todo livro tem um prefácio e tem uma introdução, mas qual foi o objetivo de Kardec? Ele estava apresentando a doutrina espiritualista para o mundo e queria que você não pegasse a primeira pergunta e caísse de paraquedas ali em cima da pergunta, sem entender o que é que você estava estudando. Aí ele faz a introdução, explica o que é o pensamento espírita, a filosofia espírita, para quando você chegar nas perguntas, você não chegar assim tão alienado, tão por fora. Em 17 capítulos ele faz a introdução muito longa, mas muito providencial. Os prolegômenos assinados por 10 espíritos, como tem outros, são mais de 10, né? Parte primeira do livro, as causas primárias, que tem 75 itens. A segunda parte do livro dos espíritos, e das 4 partes ele vai dividindo, contém 528 itens. A terceira parte das leis morais, contendo 316 itens. E na parte quarta, das esperanças e consolações, contendo 99 capítulos,
E a conclusão do livro, que é fantástica, que deveria, toda casa espírita ter um grupo de estudo para estudar só essa conclusão do livro do Espírito. É um outro livro, é um monumento essa conclusão, que está com 9 capítulos. As pessoas falam muito das perguntas e respostas, mas a parte essencial, pujante, profunda, que deixa você apaixonado pelo pensamento espírita, está na conclusão. É atualíssima, parece que Allan Kardec escreveu mês passado, e tem mais de 160 anos que ele escreveu isso. Reparem que são itens, porque entre eles tem questões e tem perguntas. A introdução, 34 páginas. Você já viu a introdução desse tamanho? Geralmente uma página e meia, 2, né? A conclusão tem 17 páginas monumentais. 19 itens foram feitos só por Allan Kardec. Os 19 que todo mundo bota dentro das perguntas, que não pode estar lá. Esses 19 itens de Kardec é dele, não é dos Espíritos. Ou seja, mais de 1/5 do livro dos Espíritos é de autoria de Allan Kardec, e o restante é de autoria dos Espíritos. Allan Kardec foi também um filósofo, foi um trabalhador do conhecimento. Eu não gosto muito desse título que deram a ele só de codificador. Ele não escreveu o código. Ninguém nunca viu Allan Kardec falando de códigos. Mas é como se o Espiritismo fosse... Essa palavra se estende ao trabalho dele. Mas especificamente é para quem produziu códigos. Ele foi um organizador, aquele que pegou o código de ensinamento dos Espíritos e transformou na doutrina. Mas não foi só isso não, ele foi muito mais. Allan Kardec foi mais do que um codificador. Ele foi um pensador. Ele foi um grande compositor que tirou do instrumento uma grande canção. Porque antes dele todo mundo assistia às mesas girantes. Ninguém pensou em escrever doutrina, nada, nem tirar dali ensinamento. Ele viu no fenômeno o outro universo que ninguém enxergava, teve um olhar clínico e científico espetacular e tirou do fenômeno a monumental obra da doutrina espírita. Se você vê um violão e não sabe tocar, não sai nada, né? Você até incomoda quem te ouve batendo naquelas cordas sem domínio musical. Mas a pessoa que domina o instrumento, você se encanta, concorda comigo? Nem todo compositor sabe tirar do instrumento a linda canção. Mas o gênio da música sabe. Então Allan Kardec teve essa genialidade. Ele está para os espíritos como Einstein estava para a relatividade, como Freud estava para o inconsciente, como Louis Pasteur estava para os micróbios. E ele foi um gênio no seu tempo. Foi também um filósofo. Porque antes de Allan Kardec, a gente não sabia nada sobre espiritualidade assim. Mundo dos espíritos, mediunidade, paranormalidade, psicografia, reencarnação, era tudo muito solto. A gente achava que esse negócio médium era doido. Era endemoniado, estava no hospício. Ninguém separava a mediunidade de doença, ele separou. A obsessão de mediunidade, ele separou. Construiu um vocabulário, uma orientação pedagógica sobre a fenomenologia. Ele deixou um método. Então ele foi muito mais do que um codificador. E 1/5 do livro pertence a ele. A introdução é dele. A conclusão gigante é dele. A 222 é dele. Introduzindo a reencarnação e outras partes mais. São 19 itens maravilhosos que pertencem a ele. E o livro dos Espíritos tem um enredo. A gente não presta atenção, mas tem um enredo. De 1.183 perguntas, que começa pelo infinito e termina para o infinito. A primeira pergunta é: que é Deus? Deus é infinito? Se você definir Deus, você circunscreve. Circunscrever é limitar. E limitar é negar Deus. Deus, para ser Deus, não pode ser criado, porque se alguém criasse Deus, seria mais Deus do que ele. Deus não pode ter início, porque se ele tivesse início, teria fim. Então Deus é infinito, Deus é incognoscível. Santo Agostinho dizia: se alguém me perguntar quem é Deus, eu não sei dizer. Se me perguntarem, 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 eu não sei dizer.
Eu não sei. Se perguntar quem é Deus, eu não sei dizer. Se não me perguntar, eu sei. Porque Deus é um dito indizível. É incognoscível. O que a gente sabe sobre Deus, Allan Kardec até coloca lá os atributos de Deus na Gênesis. Deus é infinitamente bom, infinitamente perfeito, infinitamente sábio, infinitamente justo. Isso é o que Deus precisa para não deixar de ser Deus para nós. Mas não quer dizer que Deus seja só isso. Então, é a primeira pergunta, que é Deus. Aí ele vai chegando. Ele fala, depois de Deus, ele vai para a formação do universo. Depois da formação do universo, ele vem para o sistema solar. Do sistema solar, ele vem para a formação dos mundos. Depois ele vem para a Terra. Ele vai até na Lua. Depois ele vem para os seres orgânicos e inorgânicos, as primeiras formas de vida no planeta. Está vendo o enredo? Aí chega nas formas de vida, passa pelas primeiras espécies, vai caminhando, chega nos animais, depois chega na vida humana. E ele fala de Adão e Eva. E questiona Adão e Eva, derruba o mito de Adão e Eva no livro do Espírito. De Adão e Eva ele vai evoluindo, chega na reencarnação. Depois vai para o mundo espiritual. Depois na quarta parte é a vida futura. E a última pergunta dele é se um dia o reino do bem poderá realizar-se na Terra. É outra coisa que está lá na ponta do infinito, né? Então você começa a ler o livro e fica preso, e não sabe que aquelas perguntas têm um contexto de lógica sequencial, de um raciocínio continuado. Por isso que as pessoas leem e ficam gostando do livro sem saber porquê e não quer terminar de ler. E não fica enfadonho, embora seja de pergunta e resposta. Mas uma coisa vai lhe deixando pensar em outra, que vai lhe levando para outra, que vai lhe levando para outra. O problema das traduções. Aí a gente cai num detalhe muito sério. Não é fácil ser tradutor, eu já vou dizendo isso. Tem palavras que tem numa língua que não existe na outra. E tem coisas de uma língua que você nunca vai dizer na outra. Não vai conseguir traduzir. Por exemplo, o português tem uma palavra chamada saudade. Não tem tradução em nenhum idioma da Terra. Se você for para o espanhol, é melancolia. Bom, melancolia aqui é uma coisa, saudade é outra, concorda? Eu posso estar melancólico e posso estar com saudade. Eu tenho saudade positiva, saudade negativa. Melancolia é outra coisa. Mas você não traduz saudade, nem em inglês, nem em francês, nem em espanhol, nem em italiano, nem nas línguas latinas, nem nas línguas germânicas. Não tem tradução para saudade. A mesma coisa, tem outras palavras e outros idiomas que não vai ter tradução no idioma português. Mas tem palavras que você, além de fazer a tradução, você tem que procurar um pouco da versão. Então existe aqui uma questão que eu queria mostrar para vocês. A pergunta mais conhecida do Livro dos Espíritos é a questão 459. Eu não preciso nem dizer qual é, que a cabeça do Espírita já vem rapidinho assim. Quem é que sabe qual é a questão, o que é que diz a questão 459? Levanta a mão só para fazer o teste. Ninguém aqui sabe a 459? 1, 2, 3, 4, só 4. Mas eu vou dizer o começo que vocês vão saber. Influencia os espíritos em nossos atos e pensamentos? Quem lembra da resposta, levanta a mão agora. Aí um bocado de gente levanta, né? Aí o que é que diz a resposta? Eu vou ler aqui para vocês aquela resposta que todo mundo gosta de falar, né? E repete assim de uma maneira forte. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Você toma um susto quando lê isso. Eu tomei. Se os espíritos influenciam a gente de ordinário, eu nunca aceitei essa resposta. Vocês acreditam nisso? Se os espíritos nos influenciam de ordinário,
A gente não é tão responsável assim pelos erros que fazemos. Se Deus tiver que nos punir, ou punir não, que não existe punição, né? Que nos corrigir perante as leis, tudo tem que ter mesmo atenuante. Nem livre-arbítrio teria, porque se os espíritos ordinariamente me influenciam, meu livre-arbítrio não é tão livre como eu penso. Mas acontece o seguinte: essa palavra de ordinário foi traduzida errada. E isso deu muito problema. Isso ajudou a gente a ensinar espiritismo errado por mais de 160 anos. É assim que está lá a tradução desse livro que eu estou lendo aqui, de Guion Ribeiro. Vocês já repararam que lá em cima tem um título? Influência oculta dos espíritos em nossos atos e pensamentos? Não foi eu que digitei, não. O título foi Allan Kardec que botou, está lá em cima, em negrito. Vamos precisar voltar a esse título. Mas, como é que está no original francês? Dá para vocês lerem ali no meio? Está vendo aqui uma palavra chamada sauver? Cabe sauver, está vendo sauver? Em francês, sauver não é ordinário. Em francês, sauver é frequentemente. Uma influência que acontece frequente é diferente de uma influência ordinária, concorda? Frequentemente eu estou vindo aqui a Recife, mas de ordinário quem mora aqui é vocês. Aí faz sentido. Com frequência os espíritos nos influenciam e a gente age sobre a influência deles. Agora, se fosse de ordinário, nós seríamos marionetes da mão dos espíritos. Não tínhamos livre-arbítrio nem liberdade. Aqui a gente tem. Aí quando você vai para a tradução nova de Evandro Loleto Bezerra, que é também da Federação Espírita, a 459, está escrito exatamente como está aí. Olha aí, essa imagem está fotografada do livro. Do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E ordinário em francês é ordinateur, não é sauvant. Aí, por conta disso, já que os espíritos influenciam todo mundo de maneira ordinária, ordinariamente se levantou no espiritismo a ideia de que todo mundo é médium, porque todo mundo é influenciado pelos espíritos. E essa questão de que todo mundo é médium, a gente vai ver bem especificamente no próximo seminário, no dia 17. Mas Allan Kardec nunca disse que todo homem é médium, e nem que toda mulher também é médium. A maioria das pessoas são médiums, mas não é todo mundo que é. Médium somente é quem sente a influência dos espíritos. Influenciado todos somos, porque a influência dos espíritos é oculta. O que é uma coisa oculta, gente? É uma coisa que não é sentida, uma coisa que não é percebida, não é notada, correto? A influência é de todos. As escrituras antigas dizem que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. São espíritos. Eu sou influenciado, mas eu não sinto. Se você não sente, não é médium. Médium somente é todo aquele que sente a influência oculta dos espíritos em qualquer grau de intensidade. É por este fato médium, afirma Kardec no capítulo dos médiuns, do livro dos médiuns. A influência dos espíritos é uma ação
A mediunidade é uma faculdade. E a gente não pode misturar e confundir a faculdade com a ação. Ou seja, aqui dentro está cheio de ondas artesianas, correto? As ondas artesianas exercem suas funções normais. Mas se eu quiser pegar a Rádio Folha de Recife aqui, eu não vou precisar de um rádio? E não tem uma sintonia da Rádio Folha, não tem um número que você bota para pegar a Rádio Folha? Tem outra rádio aqui que não é a Folha, eu só conheço a Folha, diz outro nome aí. Rádio Jornal, tem Rádio Jornal? Rádio Recife, cada uma não tem um número, não tem uma sintonia? O rádio é o médium. A influência é a onda artesiana, que está aqui dentro. Se eu pegar um rádio aqui e ligar, vocês vão ver o locutor falando. As ondas estão aqui exercendo sua influência, mas eu só sintonizo a rádio se tiver um aparelhinho. A mesma coisa, por isso que diz que mede é o aparelho mediúnico. Você só sintoniza com o espírito comunicante se tiver um médio para servir de intermediário. Porque a palavra médio quer dizer o masculino de mídia, meio, intermediário. Foi assim que Allan Kardec classificou. Então só quem tem mediunidade é médio, e só é médio quem tem mediunidade. Quem não tem, não é. É influenciado e não sente. Por não sentir, não pode dizer que todo mundo é médio. Mas a questão 459, traduzida errada, fez as pessoas ensinarem errado. Se a gente não é influenciado de ordinário frequentemente, nem aqueles que são influenciados são 100% o dia todo, toda hora, vítima da influência dos espíritos. Nós não teríamos livre-arbítrio. O nosso mérito, o nosso demérito não entraria em conta, porque é os espíritos que estão atuando na gente. Você seria uma marionete na mão dos espíritos. Então, repare que tem mais coisa. Não tem só isso. Eu vou citar alguns erros de tradução que complicaram a vida da compreensão espírita. Aqui num capítulo na tradução nova, está na página 88, que se refere à ordem dos espíritos. Allan Kardec mostra a classe, uma escala espírita, que são as diferentes ordens de espíritos. Ele vai mostrando quais são os níveis espirituais em que se encontram alguns espíritos. Que é importante você saber o caráter dos espíritos. Então ele vai lá de espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores ou perturbadores. Ele fala de espíritos benévolos. Aí na primeira edição de Guilhom Ribeiro, na primeira edição, tem uma coisa aqui que também está errada na tradução. Quarta classe, espíritos sábios. E na terceira classe, espíritos de sabedoria. Espíritos sábios de sabedoria, isso não é redundante? Profundamente redundante. Sábios de sabedoria? Bom, os sábios distinguem-se especialmente pela plenitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com a de natureza científica, do ponto de vista de sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Quando chega no de sabedoria, ele diz: as qualidades morais de ordem mais elevada são as que o caracteriza, sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Depois disso aqui, os espíritos superiores, depois deles, os espíritos puros. Mas quando você vai para a tradução nova de Evandro Loreto, não é o espírito sábio. O original é espírito de ciência. E o outro é de sabedoria. Não é raça sábio por ciência, é pesado demais, eu fui pesquisar. Na época que o livro foi traduzido,
já tinha um movimento espírita intenso no Brasil. Já tinha grupos familiares, o pessoal lia do francês, traduzia e lia em casa, nas reuniões domiciliares. E naquela época tinha uma briga já de espíritos científicos, espíritas científicos, espíritas reencarnacionistas, espíritas religiosos. Se fosse traduzir o livro com o nome de Espírito de Ciência, dando status que Allan Kardec deu, ia dar razão à turma do movimento espírita científico. Quem estava traduzindo o livro era a turma religiosa. Aí, para não fortalecer o movimento científico, tiraram o espírito de ciência e botaram espíritos sábios, espírito de sabedoria, questões políticas, de ego da época. Acreditem, mas foi por isso. São erros diferentes que causam incongruência. Mas tem outro erro de tradução. Aqui eu estou citando alguns, tem mais do que esse. Mas para não ficar muito longo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, no último parágrafo, os Espíritos dizem assim, na tradução antiga, de Guilherme Ribeiro: é assim que tudo serve e que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. É uma resposta maravilhosa que antecipa o conhecimento espírita na física quântica. Porque hoje já se sabe que tudo está interconectado. Todas as coisas têm a ver com todas as coisas. O princípio da separatividade é o resultado da nossa ignorância. Os cientistas já sabem que até o pulsar das estrelas tem a ver com a hélice do DNA do homem e da mulher. E o Livro dos Espíritos mostra aqui que tudo caminha para a unidade, tudo se encadeia no universo. Mas aqui ele fala, olha, presta atenção. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então ele está dizendo que o espírito mais avançado um dia foi átomo, concorda? Aí você vem para a tradução atualizada do original francês, e a resposta diz o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Começar pelo átomo é uma coisa, e ser átomo é outra. Começou pelo, passou por ele, mas não que foi ele. O sentido é completamente diferente. Muda o sentido, muda a informação, muda a profundidade do texto e muda o significado evolucionário que o espírito teria que ter. Então as traduções, elas são muito sérias. Não é só no Livro dos Espíritos tem erro de tradução, não. Tem erro de tradução no Evangelho, tem erro de tradução no Livro dos Médiuns, tem erro de tradução no que é o Espiritismo. Eu acho que a Federação Espírita, que traduzia os dois, ou tirava esse e deixava esse, ou atualizava esse, conforme os textos originais de Kardec, que era o certo. Então, quando vocês forem adquirir Livros dos Espíritos, compre a edição nova, de Evandro Loreto. Vou logo dizer que na livraria aí só tem 2. Quem chegar primeiro leva, para poder estudar pelo livro certo, com as traduções corretas. Mas nada impede de você dar seu nome e a livraria pedir mais livro e lhe entregar daqui uns 10 dias. E você ter o Livro dos Espíritos certinho. Se quiser estudar, estude por esse. Não estude mais por esse. Não é questão de ortografia vencida, não. É erro de tradução mesmo. E errar é humano, corrigir é dever. Não faz sentido você ter o livro com a tradução certa, continuar estudando com a tradução errada. Correto?
E a partir do dia 17, a gente não vai mais dizer em lugar nenhum que todo mundo é médium. Vocês vão ver Kardec dizer o contrário. A maioria das pessoas são médiums, mas nem todos são. Tem uns que não é nada, não tem verdade nenhuma, inclusive ele. Você não acha uma mensagem na codificação espírita que vem pela mediunidade de Allan Kardec. É tudo pela mediunidade dos outros. Ele vai numa palestra, fazer uma palestra em Bordeaux, na França, e publica na revista espírita. Sabe o que é o título da palestra de Allan Kardec? É Os Espíritas de Bordeaux? Porque não sou médium. E ele se declara que não é médium. Eu também não sou médium. Sou espírita, não sou médium. Tem muito médium que não é espírita. E tem espírita que não é médium. Não é o fato de você ser espírita que você vira médium. Não funciona assim. E às vezes nos centros espíritas se perde muito tempo querendo desenvolver mediunidade em quem não tem. Porque se acreditou que todo mundo é médium, se repete isso, por cada qual a pergunta 459 traduzida errada, se os espíritos de ordinário nos dirigem, como é que você não é médium? A gente confundiu a influência dos espíritos com mediunidade, por conta de tradição equivocada. Então a gente tem que ter cuidado, e graças a Deus esse livro está bonzinho, excelente, porque para traduzir Kardec hoje, é bom conhecer alguém que conhecesse a língua francesa no século XIX, do século que Kardec viveu, para falar direitinho. E esse tradutor fez um esforço, um trabalho meritório. Eu o conheci pessoalmente e vi que os erros de tradução, ele não vacilou em nenhum, não deixou em nenhum, ele não claudicou, não errou nenhuma palavra, está tudo bonitinho e certinho. Em relação às traduções de Herculano Pires, tem erro. Vai ter pergunta depois do intervalo, viu? Aí eu respondo essa, que se eu for entrar agora, eu saio da linha de raciocínio, certo? O Livro dos Espíritos tem uma fala poderosa de Allan Kardec. Olha que fala atualizadíssima. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre as questões do Espiritismo. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Mas aí você diz assim, mas como é que pode? Se o Espiritismo também é ciência, como é que Allan Kardec diz uma coisa dessa? Que, por sinal, é uma frase altamente ousada e desassombrada. Allan Kardec não ia dar ousadia à ciência materialista para falar de assunto do espírito, porque a ciência nega o espírito, a ciência não tem interesse pelo espírito, a ciência não considera o espírito. A ciência a qual ele está se referindo é a ciência acadêmica, a ciência convencional. Mas a ciência na qual o espiritismo se fundamenta é a ciência clássica, era a ciência grega, a ciência de observação que deu origem à ciência acadêmica. Depois da ciência de observação, com o passar dos anos, o homem foi desenvolvendo inteligência e foi desenvolvendo um método de experimentação de quantitativo, de qualitativo e de evidenciar as coisas, os fenômenos repetitivos que são experimentáveis, mas a dimensão da ciência acadêmica é materialista. Até mesmo a física quântica, que muitos espíritas ficam evocando, dando assim um grau de excessividade de crédito para a ciência quântica, como se ela tivesse garantindo que existe espírito. As bases da ciência quântica são materialistas. Eu falo da parte científica do espiritismo, mas vocês não me veem falando de ciência quântica. São todos materialistas. Os físicos quânticos que se atreveram a falar de espiritualidade foram banidos das universidades deles. Fritjof Capra, o Goswami Swami, o Patrick Drouot, foram todos rechaçados. São mal vistos lá. Não são considerados nem cientistas. Eles dizem que foi cientista que virou místico. Porque a física quântica ainda trabalha na visão da dimensão da matéria.
vale ela a matéria radiante das subpartículas. É claro que é uma física do invisível, mas não é uma física da espiritualidade ainda. É um avanço, mas não atravessar a fronteira. Deus não está dentro da academia. Há muitos cientistas acadêmicos que não acreditam nem na paranormalidade, acham que toda paranormalidade é truque, ou é mágica, ou é fraude. Imagine espírito. O espírito não é considerado um elemento de pesquisa da ciência, porque o espírito não é considerado um elemento da natureza, não é objeto de pesquisa da ciência clássica, porque não é considerado um elemento da natureza. Porque a ciência propriamente dita não tem tamanho para as questões de espiritismo, porque o método da ciência se baseia nos nossos 5 sentidos, e não tem nada mais pobre do que os nossos 5 sentidos. O método da ciência, tudo tem que ser provável, repetido, mensurável. E quem é que mensura, que olha, que observa? Os 5 sentidos: o olho, o tato, a audição, o olfato, o paladar. Tem coisa mais limitada que os 5 sentidos? Não tem. Há 250 anos, não, 270 anos atrás, Galileu Galilei descobriu que não era o Sol que girava, era a Terra que gira em torno do Sol, não é assim? Quase foi morto, mas chegou a ser preso e torturado. Até hoje, se você quiser entender que não é a Terra que gira em torno do Sol, porque amanhã de manhã você vai ver o Sol se levantar no horizonte, não é assim? Passa por cima de sua cabeça e se pousa lá, no outro horizonte. Que é isso? Ilusão dos sentidos. O Sol se levanta no horizonte, mas é a Terra que está girando, não é o Sol que está girando em torno da Terra. O Sol viaja no universo, mas não é ele que gira em torno do Sol. Se depender dos nossos sentidos, o Sol nasce amanhã. Como é que você faz para entender que a Terra gira em torno do Sol? Você se afasta dos sentidos. Você fica longe para imaginar o processo. Não é assim? Para entender o Espiritismo, a gente tem que tirar a mente da caixinha. Você tem que se afastar dos sentidos para entender espiritualidade, fenomenologia espírita, mediunidade. Você tem que sair da caixinha dos sentidos. Se não sair dos sentidos, tu não entende. O espiritismo não é da alçada da ciência, porque a ciência é reducionista, é mecanicista, é materialista, é circunscrita e é limitada. O espiritismo é a ciência do espírito. A ciência não está nem terminando onde o espiritismo sequer começa. E essa frase poderosa, gente, está na introdução do Livro dos Espíritos, naquelas 35 páginas e 17 capítulos. Eu vou dar um exemplo mais ou menos para a gente entender qual é a distância. Se eu pegar a semente de um caroço de abacate, porque você pode pegar uma sementezinha pequenininha, né? Que você não enxerga. Mas do abacate não tem que não enxergue, concorda? É uma tremenda de uma semente. Você pega na mão assim, tem até um pesozinho. Se você for para o materialista e disser que ali dentro existe a árvore de um abacate, ele vai querer cortar o caroço em várias lâminas, botar debaixo do microscópio e procurar a árvore do abacate. Não está lá, concorda comigo? Ninguém vai achar essa árvore do abacate. Se depender do microscópio e rastreamento eletrônico, da sua visão, da sua procura, da sua busca, não vai ter árvore de abacate para dentro. Ou você pega aquele caroço, enterra no chão, molha e deixa lá. Molha de novo e deixa lá. Aí existe uma força telúrica invisível na Terra que de alguma forma altera o metabolismo daquele caroço, daquela semente enorme, e de repente um brotozinho frágil, débil, que você não sabe como vai saindo daquele caroço. É tão mole que você bater o dedo e cai a folha.
Se você bater direito, você quebra. Mas aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, olha o abacateiro. Mais uns anos, uma árvore imensa. Que vai reproduzir milhares e milhares e milhares de sementes que um dia lhe deu origem. A ciência do mundo ainda está procurando o espírito como um cientista desavisado que acha a árvore do abacate cortando o caroço do abacateiro. A metodologia é pobre. O pressuposto não tem tamanho. Onde é que está a árvore do abacateiro? Na dimensão invisível dele. Na natureza essencial da semente. Numa dimensão que nossos olhos não veem, e os nossos sentidos não chegam. A dimensão do espírito, da espiritualidade está além das dimensões humanas. É disso que trata Allan Kardec. Então a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre as questões do espiritismo. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é na alçada da ciência e não vai ser por tão cedo. No dia que a ciência considerar o espírito como um elemento da natureza e o espírito passar a ser um objeto de pesquisa da ciência, aí teremos a maior revolução de todos os tempos e a Terra vai se espiritualizar em 10 ou 20 anos. Porque tudo tem que mudar. E para o espírito entrar na universidade, por exemplo, muita coisa tem que sair. Tem que mudar paradigmas, conceitos, opiniões. As bases do conhecimento humano toda tem que ser alterada. Porque o espiritismo é a ciência do espírito, é a ciência na frente. Então, a ciência espírita, que é apresentada na filosofia espírita, é a ciência clássica. A ciência de observação. O espiritismo chegou no mundo por esse livro com uma doutrina filosófica, mas os fundamentos são científicos e as consequências são éticas, morais e religiosas. O espiritismo é uma doutrina de razão, uma ciência de observação, mas é também a filosofia do comportamento, que propõe uma ética baseada nos ensinos morais do Cristo, porque o espiritismo também é cristão. A base primordial do espiritismo é a existência de Deus e a evolução espiritual do homem, que tem como princípio fundamental a prática da caridade e o amor ao próximo, conforme viveu Jesus e os seus apóstolos. E o interessante é que por trás de tudo isso tem uma base científica. Quando a base é religiosa, ela é frágil e movediça. Quando a base é científica, ela é sustentável. Por isso nem tudo está no espiritismo. Mas o espiritismo está absolutamente em tudo. Porque não há lugar onde ele não possa estar. Então esse livro maravilhoso precisa ser lido e compreendido dentro da dimensão essencial. E é importante que a gente se dedique às obras fundamentais de Kardec, para que as nossas ideias do espiritismo de senso comum se aproximem da identidade original do espiritismo. E a casa espírita venha se transformar num grande espelho que reflita o espírito do espiritismo. Porque às vezes a casa está cheia de atividades, mas tem pouco espiritismo dentro da casa. Às vezes falta o espiritismo na causa, ou falta a causa na casa. É bom a gente questionar e avaliar o quanto tem de espiritismo em cada atividade da casa espírita que a gente oferece ao público, para que as atividades também sejam esses pequenos espelhos que reflitam o espírito do espiritismo. A gente quer dar um intervalo rapidinho ali de 20 minutos, de relógio pequeno, que aquilo é grande.
para vocês irem ali na lanchonete, que tem uma opção de coisa boa. A gente volta às 7h30 e de 7h30 a 8 horas, pergunta e resposta, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta. Mas não vamos falar no microfone não, pessoal ouvir? Só tem um? Boa noite a todos. A primeira pergunta é a seguinte. Nós passamos por pouco para termos domínio sobre a matéria. O princípio inteligente passou, mas nós não passamos. O princípio inteligente translada nos reinos. O princípio inteligente passa pelo processo evolucionário para depois alcançar a individualidade, se tornar em espírito com a razão e a personalidade. No reino inferior da matéria, que é o mineral, o princípio inteligente estagia a afinidade pelos cristais atômicos. Cada matéria tem uma constituição atômica própria. E o campo do átomo tem aquelas afinidades onde o princípio inteligente atua por ali. No reino vegetal, o princípio inteligente desenvolve a sensibilidade. Não é a sensibilidade afetiva, mas é a sensibilidade porque a vida orgânica da planta entra em contato com o vento, o raio, o calor, o clima, o frio. Então ali tem metabolismo, tem as primeiras atividades dinâmicas da estrutura biológica da planta. Ali o princípio inteligente desenvolve a sensibilidade. Quando ele passa no reino animal, ele desenvolve e adquire o instinto. Depois do animal tem o período dos humanídeos, que foram as primeiras espécies que foram antecedendo a espécie humana. O período dos humanídeos vai do antropóide, que foi o primeiro macaco que perdeu a cauda, até o Homo sapiens. Depois do sapiens é o sapiens sapiens. Esse período do antropóide até o sapiens, 3,5 milhões de anos. O sapiens vem do Homo erectus. Esse período é chamado a zona de intelecção da espécie humana, 3,5 milhões de anos. Aí o princípio translada, passa por esses processos todos e chega na estrutura humana. Quando o espírito chegou no Sapiens Sapiens, ele teve a primeira encarnação. Aí ele alcançou a individualidade, ganhou a razão. E aí começou a segunda, terceira, quarta reencarnação e até a nossa de hoje, que aqui na Terra dá uma média de 800 reencarnações. É o período que todo mundo já viveu. Atrás de nós só tem cerca de 800 gerações. Mais do que isso, besteira, menos do que isso, besteira. Ninguém teve assim infinitas reencarnações que não se contam. Porque a vida na Terra tem uma data, que a espécie humana apareceu. O espírito de Leon Denis que diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, um princípio que vai. Quando chega no homem, a organogênese da espécie recapitula a filogênese ancestral por onde o espírito passou. Não sei se vocês já repararam, o feto humano, ele tem quatro membros e uma cauda. No terceiro para o quarto mês, o homem perde a cauda. O boi continua, a avestruz continua, o coelho continua, o macaco continua com a cauda, o homem perde lá no útero, mas a gente tem lá quando é feto.
Aí a gente nasce e tem vida aérea. Antes disso, a gente vive lá como fosse um ser aquático. Porque o líquido, o aminoácido da mulher passa pelo nariz, enche o pulmão e o bebê não morre afogado. Ele está ali na água. A gente tem a experiência do réptil, do ser anfíbio ali dentro da água. Aí a gente se arrasta, né? Parou que o menino se arrasta antes de gatear, quando é pequenininho, como réptil. Depois fica de quatro, como quadrúpede. O bebê engatinhando de quatro, todo mundo acha bonitinho, né? É feio você adulto engatinhar, mas o menino que está ali, depois de se arrastar, ficar de quatro, está se desenvolvendo. Todo mundo acha incrível. Aí ele fica em pé, meio trôpegozinho, toma um bocado de queda, fica com galo, e você fica ali cheio de cuidado, depois ele aprende a andar. Mas da hora que o espírito se liga ao corpo, na fecundação, depois dos 270 dias, que vem o nascimento, 9 meses, ali até você ficar bípede, de fato, essa organogênese toda recapitula a filogênese das espécies, por onde o princípio inteligente já passou. É como se a gente fizesse a memória ancestral das experiências milenárias de onde nós viemos para nos tornar o que somos. Porque foi assim que a vida biológica da espécie humana aconteceu na Terra para a gente ter a primeira encarnação. Então o princípio inteligente translada e chega aonde nós chegamos. Alguns espíritos dizem que a gente ainda está no corpo, né, andando. A plenitude do espírito é quando você não precisa mais ter corpo. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem e se angeliza no espírito. O espírito perde toda a massa biológica quando não precisa mais reencarnar. Eu botei na altura tal para agradar os dois. A pergunta número 2. As traduções feitas por Herculano Pires são traduzidas mais próximas do francês? Mais próximas? Do francês. Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, no livro dos Médiuns, de Herculano Pires, com todo o respeito que eu tenho a ele, que era um escritor fantástico, mas na tradução ele fez algumas coisas que não foram 100% seguras. Quando você pega o livro dos Médiuns, o texto original de Kardec, tem o livro dos Médiuns e embaixo tem Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Na tradução dele está Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. O texto original em francês fala em evocação. Era evocador mesmo. Eu acho que ele, para não desagradar a cultura católica da época, botou doutrinador ao invés de evocador. Porque aqui a palavra evocador era muito pejorativa, era sinônimo de ataque das religiões católicas. O espiritismo já foi muito perseguido e os católicos se baseiam, junto com os protestantes, para atacar os espíritas de que a gente comete heresia contra as escrituras, porque a Bíblia diz para não evocar os espíritos, e a gente fica evocando. Aí se o livro dos médiuns fosse para a rua como Guia dos Médiuns dos Evocadores, a gente estava assinando embaixo que estava de acordo com a acusação deles. Aí ele trocou para doutrinadores. A federação botou evocador, está mais perto do francês. Tem outros erros menores, mas graças a Deus esses erros hoje estão sendo corrigidos na literatura espírita, e graças à internet, às redes sociais, numa velocidade muito rápida, a gente descobre o texto francês, porque agora você tem um Google Tradutor, né, que traduz os textos para você com uma fidelidade bem próxima da língua original, mais do que o tradutor físico. E até um ditado que chama tradutor traidor, tradutores traidores. E os tradutores às vezes erraram muito na tradução. Foi só o espiritismo que sofreu isso, não. Há uma acusação, por exemplo, que os tradutores das obras de Sigmund Freud
introduziu o ego dentro da obra dele, que Freud nunca chamou de ego. Freud chamava de eu, o eu profundo, e o eu da pessoa. A palavra ego foi o tradutor que botou, aí pegou. Aí ego, alter ego, todo mundo fala isso, como se fosse de Freud, e na obra original não é dele. Então tem dificuldade nas traduções. Mas agora quando você põe no Google Tradutor, hoje você pode pegar uma fala sua, e tem recurso no YouTube que já traduz para alemão, francês e inglês. Você já põe na sua rede social o seu videozinho em 3 línguas. E já entra no mundo. Não fica mais no seu país. Agora eu estou lançando esse ano a caixa de som tradutora. Você vai ser chamado para fazer uma palestra na Alemanha, bota a caixa de som, como essa daqui, que não sei onde é que está daqui, daí, né? Você bota lá, eu falo em português e a caixa traduz para alemão. Todo mundo ouve na língua do país, embora eu fale na minha. É só você programar com inteligência artificial. Não precisa mais daquele intérprete com fone de ouvido, você ia para os congressos, né? Ficava uma pessoa na cabine, às vezes o tradutor cansava, trocava, mudava, e você tinha que ir correr para porque não entendia, não falava bem. Agora não precisa mais nada disso. A própria caixa de som já traduz. A inteligência artificial está fazendo um sucesso danado para os idiomas. Vamos em frente. Clóvis, na sua opinião, quando e como deveríamos ter uma atualização do Livro dos Espíritos? Uma atualização? Eu acho que o livro não precisa ser atualizado, ele tem que ficar no tempo dele. Porque ele respondeu perguntas de uma época, com a necessidade de outra de uma época. O que a gente tinha que fazer era um Livro dos Espíritos número 3. Fazer mais 1000 perguntas, 1000 questões. Podia até fazer 999, em homenagem a Kardec, cada primeiro, né? E as perguntas a gente fazia secularizado do nosso tempo. Poderia convocar a cultura espírita para fazer as perguntas novas. Perguntas sobre engenharia genética, superpopulação do planeta, porque o planeta hoje está com 8 bilhões de habitantes. Você está na era dos transplantes, coisa que não tinha no tempo de Kardec. Você está na era da nanociência, da inteligência artificial. Você está na época da robótica, das redes sociais, da tecnologia, dos contatos ufológicos. O Espiritismo naquela época estava na frente da ufologia do mundo. Em 1959 a palavra ufologia surgiu no planeta, mas o Espiritismo já defendia a pluralidade dos mundos habitados. Então hoje tem uma infinidade de casuísticas, de contatos com seres alienígenas. Teria uma quantidade de perguntas sobre isso. Na área da medicina, os médicos, no Brasil tem a Associação Médica Espírita, juntava os médicos para fazer as perguntas na área de medicina, os assistentes sociais para fazer a pergunta na área social, juristas, advogados, promotores se juntavam para falar sobre as perguntas relacionadas às leis. Então nós faríamos congressos para juntar essas perguntas. Depois a gente fazia... A pergunta não ia ter autor, porque no Livro dos Espíritos original, Kardec era o dono da pergunta. O dono dessas perguntas seria um coletivo espírita do Brasil. Aí nós íamos evocar diferentes espíritos, diferentes médiuns. Os espíritos podiam até fazer um congresso lá entre eles, para discutir como é que vinham as respostas. E aí a resposta que viesse a essas cerca de 1000 perguntas, a gente publicaria o Livro dos Espíritos número 3, seguindo o mesmo método de Kardec. Em homenagem a ele, para o livro ficar com ideia, a gente evocaria Kardec para ele fazer o prefácio do livro. Ele seria o espírito que ia psicografar. Eu falei dessa ideia aqui, acho que uns 28 anos atrás, num evento lá no Floresta, deu mal entendido danado. O povo dizia que eu estava dizendo que Kardec estava superado, eu queria fazer o Livro dos Espíritos de Clóvis Nunes, número 2. Foi uma confusão. Isso chegou até na sede da Federação Espírita da Bahia, ou da Bahia, não, de Pernambuco. Eu soube que até recentemente guardava mágoa sobre essa ideia, que tinha feito uma coisa errada. Vocês acham que isso é errado, isso é maluquice? E um líder espírita do Brasil me encontrou no aeroporto e me disse assim: de onde tu tirou essa ideia? Para que ideia incrível foi essa?
de fazer o livro dos Espíritos número 2, número 2 não, número 3. Como número 3? Quem fez número 2 foi Kardec, eu tirei dele. Ele fez o primeiro, com 501 perguntas, esgotou. 3 anos depois ele fez o segundo. Com 1.999 perguntas, praticamente 1.000, né? Como é que 100 e tantos anos depois a gente não vai fazer o número 3 com mais 1.000 perguntas? Se ele fez em 3 anos, ele dobrou o livro em 3 anos. Então o outro já existiu 100 e tantos anos. Já estava na hora da gente fazer perguntas sobre questões da nossa contemporaneidade. E espíritos diferentes, por métodos diferentes. A gente poderia usar até a transcomunicação de outros países para os espíritos dar respostas pelos aparelhos eletrônicos para ver se coincidia com a resposta dos médiuns. E colocar. No tempo de Kardec você não tinha embrião congelado, não tinha essas questões todas hoje que você tem, pergunta de gênero, né, sobre direitos sociais, tanta coisa. Como é que os espíritos pensam essas questões da contemporaneidade? Às vezes a gente não sabe, porque não tem a opinião deles. E o livro dos espíritos já passou da hora. Vai chegar uma hora que vai ter que ser feito, né? Eu me lembro que eu fiz uma viagem para o Canadá em 2017, muito tempo atrás, já quase uma década, né? E um homem médico viajou da Europa para lá, porque eu vi essa ideia do livro dos Espíritos, número 3. Ele disse: rapaz, eu vim aqui para te incentivar, para a gente pensar nessa ideia do livro dos Espíritos, número 3, porque está na hora de fazer. O mundo precisa desse livro. A gente ficou ali, conversou a noite toda, mas depois a gente se perdeu no tempo e no espaço, cada um com suas ocupações. Nunca mais falei com ele, nem ele falou comigo. Mas, na minha opinião, já era para ter sido feito. Talvez a gente faça nessa década, né? Aí, nos anos 20, do século 21. Mas é necessário e vai ser feito. Uma hora dessa vai aparecer essa necessidade. Tem mais pergunta? Deus é um ser. Há como se dizer que ele tenha vontade? Como? Há como se dizer que ele tenha vontade? Deus é um ser. Há como se dizer que ele tenha vontade? Deus tem vontade. Se Deus é um ser que tem vontade. Bom, é difícil falar sobre isso, porque a gente quer sempre botar para Deus atributos humanos. O Deus com atributos humanos é chamado de Deus antropomórfico. Esse é o Deus que os homens criaram. Um Deus antropomórfico. Esse Deus antropomórfico não existe. O Deus de Spinoza, que era o Deus que Einstein acreditava, não era o Deus antropomórfico. E Voltaire dizia, lá no final do século XVIII, antes do século XIX, ele dizia que ele acreditava no Deus que os homens fizeram, porque diziam que ele era ateu. E ele dizia: eu quero declarar que eu sou ateu, porque eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas eu acredito no Deus que fez os homens. Então, vontade é uma coisa humana. Atribuir isso a Deus é uma coisa nossa. Mas talvez Deus esteja acima da capacidade de entender da gente do que é vontade. Esse conceito de Deus a gente ainda é pequeno para entender. Mas Jesus disse que era Pai. É o Pai, o Criador, né? A gente passou a ter uma visão de Deus como Pai através de Jesus Cristo. Foi a primeira expressão de Deus como uma manifestação de paternidade. Antes você tinha diferentes deuses. Você tinha um Deus vingativo. O Velho Testamento chama de Deus dos exércitos. Era um Deus que mandava matar, que mandava vingar, que guerreava, que tinha princípios violentos. Aí Jesus veio e falou um Deus de amor. Aí o conceito muda completamente. Então, os atributos humanos a Deus somos nós que queremos sempre emprestar. Mas Deus não é o que a gente pensa que Ele é. Aliás, Deus nem existe, Deus simplesmente é. Deus é e pronto. Se definir Deus,
A tentativa de definir Deus com qualquer coisa é limitar. Limitar é circunscrever. E circunscrever é negar Deus. Tem mais? Só mais um. O que é a mente e psicose da alma? O que é a mente? Psicose da alma. Peraí. A metempsicose. A metempsicose é uma doutrina antiga da compreensão da reencarnação, de que se acreditava que a alma do homem voltava para o corpo de animal. Uma mulher muito má, muito perversa, reencarnava na serpente. Um homem muito violento e agressivo reencarnava no leão. Era uma ideia antiga, mas mais tarde viu-se que isso não tinha fundamento. Os gregos acreditavam nisso, a parte ainda de algumas doutrinas na Índia acredita nisso, mas não faz mais sentido, porque o espírito do homem não reencarna no corpo de um animal, porque o espírito não retrograda, o espírito ele não desconstrói sua evolução. Então era uma compreensão ainda primitiva da ideia da reencarnação. Isso era o que chamava de metempsicose. Mas algum acabou. Vocês até que perguntaram bem, né? Mas se alguém quiser fazer a pergunta, quem não for muito tímido, quiser perguntar daí, pode, diga. Fala alto para o pessoal ouvir. Sobre a primeira resposta sobre a evolução o homem teve a primeira reencarnação a partir dos sapiens. Sapiens. E anterior a isso? Era um princípio inteligente, era uma espécie de alma-grupo que foi se individualizando, e quando chegou do sapiens, o espírito ganhou individualidade, alcançou a razão, teve a primeira encarnação. Lá atrás era alma-grupo. Era o princípio inteligente se desagregando do grupo para se tornar indivíduo. Aí eles reencarnou. Aqui na Terra foi assim, diga. Pode falar mais alto um pouquinho? Sim. A gente observa que existem pessoas de grande cultura, que todo conhecimento intelectual e nenhuma sabedoria. Existem pessoas analfabetas com alguma sabedoria no sentido do senso moral. Ok? Aquele senso capaz de fazer distinções, fazer escolhas entre o bem e o mal. Isso coloca dificuldade para então, como você sabe, essa questão também, eu lembrei desse detalhe, ele sabe que vai voltar para o conhecimento, para a mente e sabedoria dessa capacidade desse senso moral, de escolha. Porque a sabedoria às vezes independe do conhecimento. Nem sempre quem tem muito conhecimento tem sabedoria. E nem sempre quem tem muita sabedoria precisa ter conhecimento. Para mim, mas aí na tradução é porque estava errado. Eles pedem de ciência e de sabedoria. Aí eles botaram sábio de sabedoria. Mas, fazendo palestras há 40 anos pelo mundo, eu já vi muita pergunta ridícula feita por gente com diploma de universidade. E já vi muita pergunta profunda feita por pessoas simples. E é normal isso, porque quando a pessoa pergunta, a pessoa não sabe, mas a pessoa está se definindo. Na pergunta, a pessoa se define. Se eu estiver aqui na plateia e alguém me perguntar, professor, qual é a diferença de Umbanda para Espiritismo? Eu já sei que ele não sabe nem o que é Umbanda, nem o que é Espiritismo, concorda? Porque na pergunta ele se define. Então eu já vi gente cheia de solenidade, eu sou doutor fulano de tal, e dá o currículo dele e faz uma pergunta ridícula. Que não quer dizer coisa com coisa. Aí vem uma pessoa simplesinha lá, faz uma pergunta altamente profunda. Então o conhecimento nem sempre é a sabedoria. Tem gente com muito conhecimento, mas não tem nem discernimento. É aquele conhecimento seletivo ali,
Porque o que conta é a maturidade do espírito. Tem espírito velho, num corpo aparentemente novo, às vezes teve muito conhecimento do passado, traz a bagagem para o presente, ninguém sabe, mas ele é um espírito mais velho do que o cara que fez um PhD lá, se formou, fez uma tese. É.